Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos estudantes do Centro Universitário da cidade, da Universidade de Gama Filho aqui presentes, aos docentes presentes, não só aqui nesta sala, mas também por teletransmissão a outras salas de ambas as instituições. Queria saudar em nome da reitoria a todos os presentes aqui, inclusive os meus vice-reitores, professor Ducos, professora Fernanda Pimentel, os integrantes do corpo docente. Eu estava sentindo falta de ti, pelo amor de Deus, desembargador Grande Mestre, nosso coordenador do curso de Direito, por favor, o senhor tem assento à mesa. Bem que eu estava sentindo falta, achando que estava faltando alguém aqui. Estava te escondendo ali. Não. Queria saudar também a presença de alguns convidados nossos, como o desembargador Álvaro Mairink, o doutor Rodrigo Brandão, procurador do município, a doutora Priscila Seifert, que representa a AGU no Rio de Janeiro, o doutor Corinto Falcão, o doutor Fernando Cury, e queria saudar aqui a mesa o desembargador Nametala Jorge, que é o primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, que representa, neste momento, aquele tribunal. Esse é o presidente, o desembargador Manuel Alberto, a desembargadora Leila Mariano, que é a diretora-geral da Escola de Magistratura do Rio, o desembargador Grandinetti, que é o nosso coordenador do curso de Direito, e, muito especialmente, o criador do Centro Universitário da cidade, que está aqui conosco nesse momento, o Dr. Ronald Leves. Apesar de ser uma referenciada como aula magna, apesar desse momento ser referenciado como aula magna, na verdade é a primeira aula da disciplina de jurisdição constitucional, que será ministrada pelos ministros e professores Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Ambos os ministros, como só pode haver constitucionalmente na própria descrição do cargo, pessoas de notório saber jurídico e que teremos a oportunidade de tê-los conosco ao longo desse período e de outros que virão, debatendo temas atuais da jurisdição constitucional e também a própria questão técnica da jurisdição constitucional, que a cada dia, dentro de uma sociedade que traz uma escalada de constitucionalidade de seus conflitos, o conhecimento desse tipo de técnica da jurisdição constitucional se torna cada dia mais importante, não só para os estudantes de direito, mas a própria sociedade cada dia debate mais as decisões do Supremo, o que se passa no Supremo. A TV Justiça é campeã de audiência na assistência exatamente dos debates que são travados na Corte. Então, para nós, é motivo de orgulho para o Centro Universitário da cidade, para a Universidade de Gama Filho, tê-los como docentes ao longo desse próximo período e com um projeto contínuo de aprofundamento desses temas e também do aprofundamento do próprio ensino jurídico. Então, eu não queria cansá-los todos com uma apresentação longa e demasiada. Nós já estamos começando com um pequeno atraso, que é comum nesse tipo de momentos, de solenidade, mas que não se repetirá dentro de sala de aula. Quero antecipadamente avisar isso aos estudantes. Isso não ocorrerá dentro de sala de aula, mas de imediato passar a palavra ao ministro Dias Toffoli, a quem cumprirá a primeira metade dessa explanação. Boa noite, eu vou falar aqui. Falar em pé. Eu que venho da advocacia antes de ser juiz e também professor, nós temos essa sempre vontade de falar em pé. Lá no Supremo Tribunal Federal a gente tem que falar sentado, é da tradição da magistratura proferir os seus votos sempre à mesa, à bancada, de maneira sentada. E é sempre bom poder
E é bom, inclusive, para a coluna, né? É bom para a coluna ficar em pé. Mas eu queria aqui saudar querido amigo, colega do Supremo Tribunal Federal e meu professor. Olhem só, as senhoras e os senhores que estão aqui sendo alunos, né, aqui estão diante de um ministro do Supremo que foi professor de outro ministro do Supremo. Uma vez professor, sempre professor. Então, as minhas saudações, antes de tudo, ao meu professor, Ricardo Lewandowski, lá no Largo São Francisco, na Universidade de São Paulo, e hoje colega, com muito orgulho, tive a oportunidade de, ao longo da minha vida, estar hoje ao lado de Sua Excelência, lá na bancada do Supremo, e sentamos um ao lado do outro lá, e aqui estaremos juntos, trazendo para as senhoras e para os senhores algo que é muito importante, que é essa diversidade de opiniões. Nós somos amigos e, no entanto, votamos diferentemente em uma série de casos. Votamos diferentes agora, recentemente, no caso do CNJ, votamos diferentes no caso do Ficha Limpa, né? Ou seja, mostrando que a questão do colegiado, de uma corte constitucional, ela está acima de qualquer outra coisa. Está acima das amizades, das relações pessoais, está acima das idiosincrasias de cada um de nós. E para entender um pouco o que é uma Suprema Corte, essa disciplina é exatamente a jurisdição constitucional contemporânea, é que nós estaremos vindo aqui trazendo, ao lado do professor Gustavo Sampaio, que estará aqui coordenando para nós de maneira constante aqui com as senhoras e com os senhores nessa disciplina deste 5º semestre de Direito Constitucional, Jurisdição Constitucional Contemporânea, estaremos trazendo às senhoras e aos senhores essa vivência que nós temos lá no Supremo Tribunal Federal. Então, as senhoras e os senhores terão esse privilégio, um verdadeiro privilégio de estar tendo aqui, e aí parabenizo o magnífico reitor, Márcio Mandré, que exatamente está proporcionando nessa nova fase da universidade e da Gama Filho também, que agora estão sob a gestão do magnífico reitor Márcio André Mendes Costa, possibilitando essa interação. E para nós que estamos lá em Brasília também é fundamental esse contato. O professor Lewandowski, ministro Lewandowski, mas sempre professor, ele nunca deixou de ser professor. Todo esse período, estando no Supremo Tribunal Federal, continuou lecionando lá na Universidade de São Paulo e agora está suspendendo as aulas lá para vir aqui. Então vejam, as senhoras e os senhores, o privilégio de ter, né, aquele que foi meu professor aqui. Eu, se puder, vou vir assistir as aulas aqui do ministro Lewandowski também, para continuar sempre aprendendo. Mas parece que tem na internet, né, tem o acesso depois, nós temos também essa facilidade hoje da tecnologia de ter esse acesso. Cumprimento, então, o magnífico reitor, cumprimento o Ronald Levison, que foi esse grande criador dessa universidade, que dedicou toda a sua vida à educação dos jovens. Hoje, todos grandes aí juristas que se formaram em outras áreas também, porque a universidade não é só a área jurídica e tantas outras. O desembargador Namentala, desembargadora Leila, o desembargador Gustavo Grandinetti, coordenador do curso, todos aqui do curso, o desembargador também aqui presente, o procurador-geral do município, as autoridades presentes, os professores, colegas, portanto, os colegas professores da Gama Filho. Mas vamos então entrar aí na nosso tema. E eu sempre tenho, por questões que eu penso que são fundamentais, para nós entendermos uma instituição, para nós entendermos algo que é contemporâneo, nós temos que conhecer a história. Sem conhecer a história, as razões pelas quais as instituições se formaram, as razões pelas quais determinados institutos jurídicos existem, se nós não conhecemos as razões históricas dessas instituições, desses institutos, nós não conseguimos compreender muito bem a funcionalidade delas. A razão pela qual muitas vezes causa perplexidade o fato de nós termos uma Corte Suprema, que ao mesmo tempo é Corte Constitucional e ao mesmo tempo é ápice da pirâmide do sistema judicial de litígios intersubjetivos, de litígios entre duas partes. E o Supremo é uma corte política ou é uma corte jurídica?
tudo isso, por que o Supremo é diferente da Suprema Corte americana? Por que o Supremo brasileiro é diferente das cortes constitucionais europeias? E geralmente o que ocorre? Geralmente você vai buscar isso nos livros, você vai buscar isso nas doutrinas, né? Eu sempre sou crítico dessa ideia de doutrinas, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, que o Einstein, por exemplo, fazia teoria física, não fazia doutrina. Mas nós, da área jurídica, temos esse vício de sermos, né, doutrinadores, ou seja, nós ordenamos, nós mandamos a minha doutrina, a nossa doutrina, a doutrina do Supremo, a doutrina do TJ, a doutrina do professor fulano de tal, como se ali estivessem contidas verdades absolutas. Nós, estando numa sala de aula, nós ficamos bastante à vontade, exatamente porque o ambiente de sala de aula, diferentemente do nosso local de decisão, o ambiente de sala de aula é um ambiente para crítica, é um ambiente para reflexão, é um ambiente para discussão. Para isso que nós estamos na universidade, para isso que nós estamos na academia. É um momento de se criticar, é um momento de se colocar em dúvida. Então, a dúvida, ela é sempre presente para o aluno. E na vida nossa, para toda a nossa vida, é necessário que nós duvidemos. Nós temos que constantemente duvidar. Mas, o ministro Lewandowski vai falar também, e eu vou tentar ser um pouco mais objetivo, porque a vontade aqui é de falar desenfreadamente com uma plateia tão seleta como essa. E lá no Supremo tem sempre isso, né? O mais novo sempre fala primeiro do que o mais antigo. Então, seguindo a tradição do Supremo, eu estou falando antes do ministro Lewandowski, porque tudo aquilo que eu falar de bobagem aqui, depois vem ele com a antiguidade, a antiguidade é posto, e aí então ele vem e vai corrigir todas as bobagens que eventualmente eu tenha dito aqui para as senhoras e para os senhores. É por isso que lá começa sempre para o mais novo, né? O mais novo na cadeira, não de idade. O mais novo na cadeira sempre, hoje o primeiro voto é da ministra Rosa Weber, que é a mais nova, a Benjamin hoje lá no Supremo. Eu já passei por isso, o ministro Lewandowski já passou por isso, que é sempre ser o primeiro a votar. Então o mais novo fala primeiro. Então o que eu gostaria de dizer para as senhoras e para os senhores? Já que vamos tratar de jurisdição constitucional, nós temos que saber o seguinte, e a jurisdição constitucional no Brasil é feita em última instância, no que diz respeito às ações intersubjetivas pelo Supremo, como vértice da pirâmide do sistema judicial, a última instância do judiciário brasileiro, e também é feita pelo Supremo no âmbito das ações diretas de constitucionalidade, que é grande parte do nosso conteúdo programático deste semestre, é exatamente a jurisdição constitucional, principalmente, que ganhou muito relevo com a Constituição de 88, o dito controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que é importante saber para nós contextualizarmos o Supremo na história? Por que STF? Para que STF? O STF não é algo criado na Constituição de 88. Então, se nós procurarmos saber o porquê existe uma Suprema Corte ou para que ela serve, nós temos que ir buscar na história. Nós temos que ir buscar as suas razões do ponto de vista histórico. E através dessa análise histórica, conseguimos compreender por que os teóricos do direito no Brasil têm dificuldades de encaixar o sistema brasileiro de Corte Constitucional, de Suprema Corte, de Supremo Tribunal Federal, seja no modelo americano, seja no modelo europeu. A nossa roupagem não cabe nas caixinhas dos teóricos americanos ou dos teóricos europeus. Porque nós temos uma característica própria, sui generis, que ela é explicada pelas razões históricas. E aí nós temos que ir lá na época do Império, quando não existia Supremo Tribunal Federal. Então, tentando fazer uma simplificação, porque o tempo impõe uma simplificação, então me perdoem muitas vezes algumas simplificações e algumas distâncias no tempo histórico que nós teremos que passar de maneira bastante acelerada, mas vamos lá para a independência do Brasil, 1822.
o Brasil se torna independente. E o Brasil passa a ter uma Assembleia Constituinte em 1823, que é fechada pelo imperador, pelo Dom Pedro, e Dom Pedro, em 1824, outorga uma Constituição elaborada e impõe uma Constituição ao Brasil. Então vamos lá. Primeiro, por que império e não república? Por que império e não república? A experiência das independências, da independência das colônias espanholas mostraram que as elites locais em cada região das colônias espanholas não se uniram sob um governo único e criaram, então, as divisões que hoje formam os vários países da América Espanhola. O sonho de Simão Bolívar de uma América hispânica unificada não conseguiu se concretizar e os ideólogos da independência brasileira verificaram que muito disso era debitado à ideia de república, em que as elites regionais e locais queriam a sua autonomia diante de um poder centralizado. Outra coisa curiosa que as pessoas se esquecem de dizer ou de apontar é que quando o Brasil se tornou independente em 1822, se comparado aos Estados Unidos de 1776, ano em que os Estados Unidos se tornou independente, o Brasil era muito maior do que os Estados Unidos. Aliás, em 1822, o Brasil era maior em território do que os Estados Unidos da América em território. Porque todo o oeste americano era algo que se veio a conquistar posteriormente. Fora os territórios que foram comprados do México, ou que foram negociados com a União Soviética, como o Alasca, que eram estados que eram hispânicos, ou que eram do czar da Rússia, do Império Russo. O Brasil nasce império, porque a vocação da nação brasileira é ser império. E foi um império formado de uma maneira ideológica. Foi pensado, foi racionalizado como tal quando há a independência. Os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776, quando eram apenas 13 colônias. Hoje são 50 estados. Naquela época eram só 13 colônias, todas elas do leste banhadas pelo Atlântico. De determinado local em diante era tudo índio, uma parte ainda francesa, que depois teve a guerra com a França. Enfim, o Brasil nasceu maior do que os Estados Unidos nasceu. Isso eu gosto de destacar porque a gente tem a mania do colonizado, a gente tem a mania de dizer que a formatação jurídica dos outros é melhor do que a nossa, que as instituições dos outros é melhor do que a nossa. Nós temos essa mania de colonizado, de achar que os outros são mais inteligentes, são melhores, são mais competentes. Quando a nossa herança ibérica, a nossa herança portuguesa e a burocracia e o legado que eles deixaram é extremamente avançado. Poucas pessoas sabem, mas em 1824 eram raros os países que tinham Constituição, e o Brasil tinha uma. E por que a Constituição foi outorgada? Por que o imperador fechou a Constituinte? Há uma série de críticas a essa atitude do imperador. Porque ao longo do processo de elaboração da Constituinte de 1823, basta ler as atas da Assembleia Nacional, àquele momento, se verifica o quê? Que estava se dando às províncias um poder muito grande. Um poder muito grande. O que Dom Pedro, então, pensa? Bom, se tiver esse poder muito grande às províncias, apesar de ser um império, eu vou ser um chefe de nação, um imperador, que não terei condições de governar e manter a unidade dessa nação tão plural. Imagina numa época que não tinham estradas, como tem hoje, que não tinha avião, que não tinha embarcações, navios andando de maneira rápida.
e as dificuldades, então, de se manter uma unidade nacional. Quando se fecha a Constituinte de 1823, se fecha na tentativa de o imperador manter a unidade nacional. O que significa um império? O que é a palavra império? Império é algo que submete reinos. O imperador tem submetido a si reis. Os reis se submetem ao imperador. O imperador, então, é mais do que rei. O Brasil nasce em império. Império de quais reinos? Das elites locais das várias províncias, então, existentes. Das várias províncias, então, existentes. E o imperador outorga a Constituição para diminuir o poder das elites locais e trazer para si, para o imperador, a figura do grande mediador da sociedade, da nação. Daí ele cria algo, e o Brasil sempre foi craque, e a cultura jurídica brasileira sempre foi craque de criar algumas coisas que só existem no Brasil. E criou o poder moderador. Então, Montesquieu criou a divisão do poder em três funções, função legislativa, função executiva e a função do judiciário, e a Constituição de 1824 traz 4 funções do poder, além das 3 clássicas, a de poder moderador. E por quê? Porque o imperador era o árbitro final dos conflitos. Quais conflitos? Primeiro, a guarda da Constituição. Era submetida a uma corte constitucional ou ao judiciário? Resposta, não. Quem era responsável pela guarda da Constituição? O imperador. Então, o controle da Constituição, o controle da constitucionalidade era do poder moderador. A manutenção da unidade da nação, que hoje, e aí as senhoras e os senhores vão percebendo aonde que eu vou chegando, a manutenção da unidade das leis da nação, que hoje é do Supremo Tribunal Federal, essa unidade era feita pelo imperador, poder moderador. Não na função de poder executivo, mas na função de árbitro, de poder moderador, que é essa invenção brasileira. E como manter essa unidade nacional com um país imenso, imenso? Em 1776, quando os Estados Unidos se tornou independente, as 13 colônias eram banhadas pelo Atlântico, ali todas ao leste. Desde o final do século XVII, desde o final do século XVII, isso em 1650, os portugueses já tinham feito forte em Tabatinga, lá na Amazônia, onde até hoje só se chega de barco. Até hoje só se chega de barco. Os portugueses já estavam lá. Isso é outra parte da história que é interessante. Por que o Tratado de Tordesilhas não foi respeitado? O que aconteceu? Que o Brasil ficou maior do que aquele tratado, mas isso é uma outra derivação, mas isso nós temos que agradecer a um tal de Alexandre de Gusmão, nascido em Santos, português nascido em Santos, que a fundação do Itamaraty chama-se Alexandre de Gusmão, não é à toa. E o Instituto Rio Branco não se chama Rio Branco à toa. São os dois pais das fronteiras gigantescas que a nação brasileira tem desse nosso verdadeiro império. Mas veja, os portugueses já tinham chegado lá em 1650, 1670, já tinham chegado lá em Tabatinga, mais perto do Pacífico do que do Atlântico. Mais perto do Pacífico do que do Atlântico. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Por que se viaja tanto no tempo? Vamos lá. Para manter essa unidade nacional com a independência, com a outorga da Constituição, concentrando poderes na ideia de um poder moderador, na figura do imperador que submete reinos. Os reinos são as elites regionais das províncias.
Não existia uma cultura do judiciário. Não existia a cultura do judiciário como o guarda da Constituição. Até porque o iluminismo colocava na figura do parlamento o grande poder. O parlamento editava a lei e a lei representava a vontade geral da nação. Por isso que a Europa resistiu tanto até o século XX a ter o controle de constitucionalidade que nos Estados Unidos, por razões históricas da sua independência, foi dada ao judiciário. Através de interpretação do próprio judiciário, diga-se. Através de interpretação do próprio judiciário, mas por uma circunstância peculiar de uma disputa política que ocorreu no início do século XIX. Mas, bem, e como se manteve essa unidade da nação, que era o ponto que eu estava aí, antes dessas várias derivações que eu vou fazendo? Peço desculpa aqui ao desembargador Elrond, se às vezes eu venho aqui e fico de costas para as suas excelências, mas é óbvio que você não mantém uma unidade só por um aspecto ideológico. Eu quero que esse império exista. Você tem que ter outras razões que levavam a essas elites locais a não quererem a sua independência do poder central do império, que virá a república, como as várias repúblicas da América Espanhola se dividiram. E movimentos nesse sentido houve vários ao longo do império. E mesmo após a proclamação da República, em 1893, o Brasil já era república e teve uma guerra no Rio Grande do Sul entre os federalistas, os maragatos e os pica-paus, chimangos, também conhecidos como pica-paus, né? Os federalistas a favor da independência e da ruptura com a nação e os chimangos a favor da manutenção do Estado do Rio Grande do Sul vinculado à nação brasileira. Ao longo do Império foram várias situações de conflitos. Mas o que levava essas elites regionais, locais a se dividirem? Do ponto de vista ideológico, havia uma Constituição. Então nós tínhamos uma racionalidade e uma ideologia fundada no direito, na Constituição, desde o início do século XIX. Isso é extremamente importante e relevante. O constitucionalismo na Europa só começa no século XX, pessoal. No nosso país começou no século XIX. Em 1824 nós já vivíamos sob a égide de uma Constituição. Em paralelo a isso, qual era o liame do ponto de vista do interesse econômico disso aqui ser um império? Aí vem a parte triste da nossa história. A razão econômica é que o imperador mantinha a escravidão. E aí, a manutenção da escravidão como um sistema laboral no Brasil fazia com que as elites locais avalizassem um poder central, porque esse poder central garantia o meio de produção através do trabalho escravo, através do fornecimento de mão de obra escrava, através da deportação de negros da África para o Brasil. Então havia um interesse econômico muito forte na manutenção desse poder central. Vejam que na América Espanhola não houve essa mesma situação. Com a ruptura de um único poder e a descentralização das repúblicas, elas tiveram que se virar por si só. Só que, por outro lado, ao contrário dos portugueses, que ao invés de matar os índios, namoravam as índias, os espanhóis mataram os índios. Dizimaram os índios. É? E quando eu digo aqui que os portugueses namoravam as índias, é porque isso é um fato histórico. Alexandre de Gusmão e Marquês de Pombal, quando houve, e aí só para explicar um pouco, mais uma vez derivando, que eu gosto de derivar para a história, ministro Lewandowski. Quando houve a unificação de Portugal com a Espanha, e ficou o Reino Unido, Espanha e Portugal, no final do século XVI, eu não sou muito bom para lembrar datas
Mas 1580, 1582 houve a unificação dos reinos de Portugal e de Espanha. Então havia o Tratado de Tordesilhas. O Brasil era uma tripinha, né? Acho que nem Brasília estaria dentro do Brasil, não sei. Acho que talvez nem Brasília estava dentro daquela... Vocês lembram? Todo mundo lembra do livro de história, né? O Tratado de Tordesilhas. Né? Aí o que ocorre? No século XVII, no meio do século XVII, há o rompimento do Reino Unido. É aquele casamento de reis com reis lá, com rainhas, tem uma ruptura e há o desfazimento. E aí o que vamos fazer? Como é que vai agora ver? Está valendo o Tratado de Tordesilhas? Aí vem a discussão que entra Alexandre de Gusmão. Ius possessiones versus ius possedetis. Né? Vocês vão ter direito real ainda e vão aprender essa diferença entre ius possedetis e ius possessiones. E o Alexandre de Gusmão conseguiu prevalecer o ius possessiones. O que era o ius possessiones? A posse está acima do título. O título fundado no Tratado de Tordesilhas não pode mais valer. O que vale é quem está na posse. Uma vez que se unificaram os reinos, o que vale é quem está na posse. E aí o que fez Marquês de Pombal paralelamente? Ele tinha um irmão que era general do exército português. Ele falou assim: vai lá para Tabatinga, vai lá para a Amazônia, faz forte e faz os portugueses namorarem as índias e fazer filhinhos com sangue português. Por que isso? Não, porque quem vai ser o árbitro desse ius possessiones é o Papa. E o Papa vai mandar alguns cardeais, alguns padres lá, alguns árbitros, para perguntar lá para o povo se eles são súditos do reino de Espanha ou se eles são súditos do reino de Portugal. Só que até eles chegarem lá vai levar tanto tempo que quando eles chegarem lá já nasceu os portuguesinhos. E foi isso, pessoal. Foi assim que foi feita as fronteiras brasileiras. Que bela ocupação. Ao invés de matar os índios, os portugueses namoraram as índias. E pouca gente entende, ministro Lewandowski, por que a Constituição brasileira respeita e valoriza os índios. Muita gente não compreende. Muita gente não entende. Por que o Brasil já deu 10% do seu território? E muitos falam que isso é um absurdo. Nós não teríamos 70%, 80% do nosso território se esses fatos históricos não tivessem acontecido. Então nós somos devedores dos índios em relação às nossas fronteiras. E assim foi feita as nossas fronteiras. Para a gente compreender por que no Brasil tem um capítulo da Constituição que defende os índios, sendo que os índios são minoria, a gente só compreende isso estudando história e história do Brasil e por que as nossas fronteiras são desse tamanho. Eu vou dando esses exemplos para tentar chamar a atenção das senhoras e dos senhores naquilo que é uma convicção muito forte. O ministro Lewandowski sabe disso, nos meus votos lá eu procuro trazer, né, esses elementos para a gente compreender o presente, que às vezes a gente olhando só pelo presente é incompreensível. Realmente, a gente que nasceu há pouco tempo, está aqui, nós estamos no século XXI, olha assim, nossa, mas o que nós estamos defendendo? 10, 15% do nosso território dos índios, que maluquice é essa? Mas se nós temos esse território desse tamanho, nós somos deditados a eles. Porque quando chegou lá os árbitros do Papa de então, quando chegaram lá os árbitros do Papa de então, as índias falavam: não, nós somos portugueses, nós somos súditos da coroa de Portugal. E aí o Tratado de Madrid vem a substituir o Tratado de Tordesilhas e passa a prevalecer aqueles que foram lá, ocuparam e que então se estabeleceram. E daí então rompe-se as fronteiras do Tratado de Tordesilhas. Então a unidade, do ponto de vista econômico do Império e da nação brasileira, foi feita em razão da escravidão. Esse era o liame econômico que unia a escravidão às várias elites regionais do Brasil. Do ponto de vista ideológico, uma Constituição. Há um império que tem uma Constituição, a lei acima de tudo.
E, aliado a tudo isso, é óbvio que haviam rebeliões. Então você tinha que ter um terceiro elemento, ao lado da lei, ao lado do interesse econômico, você tinha que ter o braço para garantir a ordem. Que braço era esse? O exército. O exército. E como é que fazia o imperador? Durante o Império, nunca teve um gaúcho que chefiou o exército do Rio Grande do Sul. Colocava lá um cearense, colocava um mineiro, colocava um carioca, e nunca deixava ficar muito tempo, para que essa pessoa não fosse capturada pela elite local. Os presidentes de província eram nomeados pelo imperador. Mas ele não nomeava para o Rio Grande do Sul, sabedor que o Rio Grande do Sul tinha sempre teve historicamente uma propulsão, uma vontade muito grande, de se tornar um Estado independente, como ocorreu na América Espanhola, uma república. Foram várias as rebeliões ocorridas no Rio Grande do Sul. Aliás, em 1924 houve rebelião no Rio Grande do Sul contra a nação brasileira. Eu falei de 1893, mas em 1924 também houve movimento de independência e guerra. E guerra. Em 1923 ou 24, a cidade de São Paulo foi bombardeada pela aeronáutica brasileira, numa rebelião, um levante feito contra a União. O que eu quero dizer chamando a atenção para isso? Que a manutenção da unidade da nação, desse império, desse tamanho da nação brasileira, foi feita, inclusive, com derramamento de sangue. Qual era o braço do império para manter a ordem? O exército. Politicamente, a nomeação de presidentes de província que não eram da elite local, que não eram daquela província. Então também não se nomeava gaúcho para presidir a província do Rio Grande do Sul. Se nomeava um sujeito do Pará, um índio, depois mudava, passava 2, 3 anos, mudava, exatamente para não tomar gosto, para ter amizade, não ser capturado pela elite local. Então veja que o imperador fazia isso. Então ele mantinha a unidade da nação, sempre, evidente, há um aspecto econômico. Embora os economistas sempre vão dizer que o aspecto econômico é o principal de tudo, nós da área de direito sempre achamos que a ideologia e a formatação jurídica é a grande manutendora da ordem e do sistema. Então nós sempre vamos dar destaque para a Constituição, evidente. A economia e a escravidão. Do ponto de vista institucional, o Estado de Direito com uma Constituição. Embora não democrático, porque não havia eleições para presidente da República, era no Império, hereditário, mas havia eleições censitárias para o Parlamento. Pois bem, essa função de manter essa unidade era do imperador. Era do imperador. O poder moderador. Ao longo do Império foram várias as rebeliões. O Dom Pedro é levado a abdicar porque as elites locais começam a se insurgir contra ele, querendo então mudar a Constituição de 1824. Ele abdica do trono. Com a abdicação dele do trono, vem a primeira regência. A primeira regência foi tomada por aqueles como Frei Caneca, que lideraram rebeliões, no caso de Frei Caneca em Pernambuco, pela independência, pela autonomia, pelo maior poder das províncias. E eles foram os primeiros regentes. Aí fizeram uma emenda à Constituição de 1824. A única emenda à Constituição de 1824 é o ato adicional de 1834, que se criou aí as Assembleias Legislativas, dando maiores poderes às Assembleias Legislativas, etc. E aí começa uma fragmentação da nação brasileira. E aí vem uma reação conservadora, que em 1941 aprova uma mudança, através de não uma emenda, mas uma lei de interpretação ao ato adicional de 1834, e volta-se uma centralização do poder, depois de um lampejo de maior autonomia ao poder local e regional. E depois vem então a segunda regência, mudam-se os regentes,
E depois vem a maioridade de Dom Pedro, que é antecipada, a maioridade dele é antecipada, e aí Dom Pedro vê que ele é herdeiro de um império. E Dom Pedro tinha sangue austríaco. É bom nós lembrarmos que Dom Pedro I se casou com uma herdeira do Império Austro-Húngaro. Um império que existiu até o final da Segunda Guerra Mundial e que foi o grande império que impediu os árabes e os turcos de dominarem a Europa. Foram guerras e guerras, sangues e sangues derramados, impedindo que os turcos, que já haviam dominado Constantinopla, que passou a se chamar Istambul, avançassem sobre Veneza e dominassem a Europa. Porque na Península Ibérica eles tinham conseguido dominar e por quase 800, 900 anos, quase 900 anos, eles ficaram na Península Ibérica. Nós aqui temos muitas palavras no nosso alfabeto português, que é toda ela de origem árabe. Os ingleses não falam álcool, falam spirit. Palavra álcool é uma palavra de origem árabe e tantas outras. Pois bem, o Império Austro-Húngaro foi quem impediu. Então eles se achavam e tinham o direito de se achar os grandes guardiões da civilização ocidental. Um império por quê? Porque aquilo reunia reinos de línguas diferentes, mais de 20 línguas diferentes. O ministro Lewandowski tem origem polonesa. Com certeza, antepassados de Sua Excelência, de Vossa Excelência, foram súditos do Império Austro-Húngaro. O meu avô paterno nasceu em Treviso, uma cidade a 70 quilômetros de Veneza. Veneza se orgulha de dizer que os austro-húngaros nunca conseguiram dominá-la. Se orgulha de dizer. Mas grande parte ali do norte da Itália e a cidade de Treviso já chegou a ser dominada pelo Império Austro-Húngaro, já foi súdito do Império Austro-Húngaro. Pessoas de línguas diferentes, de etnias diferentes, unidas num único império. Pois bem, então o nosso império se forma, inclusive, com esse sangue de alguém que tinha essa tradição centenária de um grande império europeu. E Dom Pedro II teve essa formação, teve essa educação, tinha esse sangue, tinha essa visão. Isso aqui tem que manter-se unido. E aí ele se alia com os conservadores. O rótulo de então eram liberais conservadores. Liberais aqueles que queriam uma maior autonomia para as províncias, conservadores os que queriam um maior poder no governo central. Aí vem a decadência do Império, o fim da escravidão. Olha que coincidência, né? O Império cai poucos anos, 2, 3 anos após o fim da escravidão. E quem que dá o golpe de Estado? Porque não foi uma revolução popular que derrubou o imperador, não foi um golpe de Estado. Quem dá o golpe de Estado? Só tinha uma instituição que poderia substituir o imperador na figura de poder central. Que instituição? O Exército. E por que o Exército? Porque o Exército, depois de décadas, quem era tirado da sua elite regional e era colocado nas elites de outras regiões do país, passou a ter uma visão de nação. E passou a sentir que o Exército era um garante da unidade nacional. Ele era formado para ser o garante da unidade nacional, para manter esse império. É por isso que vem os militares e dão um golpe, derrubam o imperador, e os nossos 2 primeiros presidentes republicanos são generais, Deodoro e Floriano. Só que os ideólogos, sempre há os ideólogos.
e nós que acreditamos na força do direito e trabalhamos pela sua efetividade, não somos os primeiros a fazê-lo. Né? Há milênios tem aqueles que defendem essas regras. Né? Os gregos inventaram a filosofia, mas os romanos inventaram a política. A política foi inventada pelos romanos, né, há mais de 2 milênios. E o direito. Pois bem, eu acho que eu já falei bastante, vou tentar. Mas aí vem, bom, não tem mais um imperador. Quem vai fazer essa função de árbitro da nação? Quem vai arbitrar os conflitos entre os estados, porque agora não eram mais províncias, eles ganharam uma soberania. As elites locais participaram dessa insurgência contra a monarquia. Por quê? Porque o leandro econômico que azulia, que era a escravidão, caiu. Então não interessa mais imperador. Ah, mas nós construímos, aí vem o exército, que era a única instituição que podia fazer a derrubada do imperador, porque tinha uma unidade nacional. Assim, mas eu não vou deixar vocês dividirem a nação. Eu, o exército, sou o garante da unidade nacional. Então não vem que não tem. Não vem que não tem não, porque eu não vou deixar esse país se esfacelar. Nós ficamos aqui 80 anos, morreu gente do exército para manter a unidade nacional. Na Farroupilha morreu milhares, dezenas de milhares de pessoas. Na Balaiada e tantas outras rebeliões morreram muitos dos nossos. Como é que agora, né, esse sangue todo que nós derrubamos para a manutenção da nação, agora vocês vão virar a república? Não. Vamos manter a nação unida. Né? Como é que a gente brinca de nação unida, então? Isso lá em 1889, 15 de novembro. Como é que a gente brinca de nação unida? Vamos fazer a república. Poder central, uma constituição. Aí o Rui Barbosa. E quem que vai fazer esse papel de moderador? Aí o Rui Barbosa, Suprema Corte Americana, vai lá. Vamos criar o controle do judiciário sobre as leis. E daí a gente precisa criar um tribunal. Que esse é o Supremo Tribunal Federal. Na época do Império não existia Supremo Tribunal Federal. Existia um órgão chamado Supremo Tribunal de Justiça, que era um sistema de recurso como é o Tribunal de Justiça, só que era o Tribunal Supremo porque ele era da nação. Mas não porque ele fazia o controle de constitucionalidade, não porque ele fazia a mediação dos conflitos da federação. Para fazer esse mistério de substituir o imperador como aquele que arbitra os conflitos da nação, os conflitos entre os estados federativos, que é nada mais nada menos do que os conflitos entre as elites regionais, se cria o Supremo Tribunal Federal. E é óbvio que o Supremo Tribunal Federal logo entra em choque com os governantes e com os militares. Que Floriano Peixoto, por exemplo, aposentou vários. Aliás, todos os governos mais autoritários que tivemos aposentaram ministros da Suprema Corte Brasileira. Isso é uma outra história que a gente vai comentando ao longo do curso. E Floriano Peixoto chegou a nomear, inclusive, um médico para a Suprema Corte Brasileira, conhecido de todos, porque tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo é nome de rua, Barata Ribeiro. Barata Ribeiro foi médico e ministro do Supremo Tribunal Federal por um ano. Naquela época, o imperador, o presidente nomeava, e só depois vinha a sabatina do Senado. Ele entrava na função antes da sabatina do Senado. Por isso que Barata Ribeiro, quando ele viu que no Senado não ia ser aprovado, ele deu um jeito de se aposentar e se aposentou como ministro. Mas isso é uma história paralela. Pois bem, então o Supremo Tribunal Federal Brasileiro é criado para substituir isso. As senhoras e os senhores não sabem, existem dezenas de ações no Supremo sobre fronteiras, disputas de fronteiras das unidades da Federação do Brasil. Eu tenho sobre a minha relatoria uma disputa do Piauí com o Ceará, entre outros. Tem também da Bahia, o ministro Lewandowski deve ter lá no seu gabinete também. Porque quem faz essa mediação dos conflitos? O Supremo Tribunal Federal.
As senhoras e os senhores já ouviram falar na guerra tributária. Um Estado faz isenção de impostos para atrair indústria em detrimento de outros Estados. O faz através mediante lei. Quem é que vai declarar essa lei inconstitucional? O Supremo Tribunal Federal. Atuando como mediador dessas disputas locais e regionais. Então, para compreender o porquê do Supremo, nós temos que compreender essa evolução histórica. Para compreender o praquê do Supremo, com essa compreensão histórica, dá para a gente conseguir visualizar um pouco mais. Então, o porquê de Supremo no Brasil, nós já temos ideia. É para fazer esse poder moderador. Manter as leis dos Estados submetidos à vontade da nação. Aí, a possibilidade de declarar uma lei estadual inconstitucional. E se uma lei federal também for inconstitucional, se poder o judiciário declará-la como tal. Prevalecendo a Constituição e a vontade da nação, e não a vontade das elites locais, ou do Congresso, que muitas vezes reflete acordos de elites regionais em detrimento da nação, aprovando-se determinadas leis. O Supremo, então, tem 3 funções, e aí já trago para a contemporaneidade, mas para finalizar a minha exposição, como primeira aula do nosso curso, depois eu vou retomar a partir do ponto que paramos, que foi lá na proclamação da República, mas para a aula de hoje, eu também quero ouvir o meu querido professor, Ricardo Gregório. 3 são as grandes funções do Supremo. Então, o para que Supremo? O porquê a gente entende. Substituiu a figura do grande árbitro da nação. O para quê? Para ser o árbitro das disputas entre a federação. Foi o grande enfoque que eu dei nessa evolução histórica. Quem não se lembra aqui do julgamento do Supremo recente sobre a terra indígena Raposa Serra do Sol? Todo mundo acompanhou isso na televisão, mesmo aqueles que ainda não estavam na faculdade de Direito, aqui vários jovens, mas acompanharam, graças a Deus, foi uma... Quem litigava ali no processo? O Estado de Roraima versus a União. Uma pessoa jurídica de direito público, um ente da federação e um Estado da nação contra a nação. Não tinha particular na briga. Óbvio que tinha interesses lá dos arrozeiros, dos particulares, dos índios, os interesses deles. Mas o litígio, a razão de ser do caso não está na primeira instância, sim no Supremo Tribunal Federal, porque era uma ação ordinária. Era uma ação ordinária. Mas o que estava no Supremo, originariamente? Já estava no Supremo de imediato, originariamente. Eu sei que aqui no quinto semestre, muitos das senhoras e dos senhores ainda não tiveram direito processual. Então, depois, ao longo do curso, fiquem à vontade para pedir alguns esclarecimentos quando a gente for ministrando as aulas, porque alguns conceitos que a gente vai usar muito são conceitos do processo. Então, pode ser que as senhoras e os senhores precisem que nós façamos uma pausa e expliquemos. As ações originárias são aquelas que já se iniciam diretamente no Supremo Tribunal Federal. Era uma disputa entre o Estado da Federação Roraima versus União, representando a União, a nação. E estava no Supremo por conta de um conflito federativo, portanto. Um conflito federativo. Pois bem, então, a primeira grande função do Supremo, substituindo o imperador na função de poder moderador, resolver os litígios entre as elites regionais, os estados da federação, entre si ou entre eles e a União, a nação. Segunda grande função do Supremo, controle de constitucionalidade através, inicialmente, do controle difuso, que é outro conceito que nós vamos, eu não vou fazer aqui mais derivações,
nós vamos exatamente ao objetivo desse curso, falar da jurisdição constitucional e da forma como ele foi criado ao longo da teoria constitucional do Ocidente, né, como o controle difuso e o controle concentrado. Inicialmente com o controle difuso, mais recentemente, a partir de 1965, com o controle concentrado, depois bastante ampliado com a Constituição de 88, com o controle concentrado, mas o controle dos atos dos poderes executivo e legislativo. Ou seja, a segunda grande função do Supremo é ser o guarda da Constituição. A Constituição como sendo aquele mito da vontade da nação. Aí é uma outra derivação que a gente pode entrar, né? O iluminismo substitui a figura de Deus. O iluminismo substitui a figura de Deus pela ideia da razão. Deus está morto, a razão e a ciência é que são fundamentais. Os códigos clericais, os códigos religiosos, portanto, deixam de valer. O que vai valer como mito no local dos códigos religiosos? A Constituição. A Constituição é a grande substituta, e não é à toa que Kelsen diz que ela tem fundamento uma norma transcendental, porque na verdade é um mito. É o mito de que todos nós devemos obedecer à Constituição. Quem deu essa ordem? Também estudando o iluminismo, o racionalismo que vem para substituir Deus, que vem para substituir as normas religiosas, e daí não é à toa que a gente fala em doutrina. Não é à toa que a gente, no nosso linguajar jurídico, fala em dogma. São conceitos nitidamente da religião. São conceitos da religião. Que nós, como substitutos, e nós, juízes, somos os sacerdotes. E pesa ser sacerdote. Não é fácil, não é, ministro Lewandowski, presidente? Eu estava embargador ali. Nós somos os sacerdotes dessa religião, que é, usamos até os paramentos. Usamos até os paramentos. Para as senhoras e para os senhores verem que as coisas não são à toa. Elas existem dentro de um contexto da história que é um fio da meada. É um fio de Ariadne que vai até o final do labirinto. Até o momento que nós estamos hoje, nesse grande labirinto, que é a vida humana. Que é a vida desse planeta Terra. Mas ainda não cheguei na última grande função. A segunda grande função é o controle de constitucionalidade dos atos do Executivo e do Legislativo. Para quê? Para que o poder conjuntural de hoje não esteja acima desse mito que é a Constituição. Esse mito que foi feito por gente de carne e osso, que foi, no caso do Brasil, hoje, quem? Uma geração que esteve no poder parlamentar de 1987 a 1988. Mas aí se cria o sistema das emendas à Constituição como uma válvula de escape para poder ir ao longo do tempo, aggiornando, na palavra italiana, que é bastante significativa, fazer o aggiornamento, trazer para hoje, trazer para hoje aquilo que tem que ser trazido para o momento atual. E a terceira grande função do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Aí é que muitas vezes choca, porque paralelo a esses poderes que são políticos, a grande verdade é a seguinte: manter a unidade da nação e da federação é um poder muito mais político do que um poder técnico. Manter o controle de constitucionalidade é muito mais um poder político do que um poder técnico. Ah, professor, mas por que é um poder político do que um poder técnico? Imagina, senhoras e senhores, que qualquer dos juízes aqui, seja quem seja juiz de primeira instância, de segunda instância, seja nós do Supremo Tribunal Federal, nós temos o poder. Aliás, o de primeira instância tem mais poder do que os que estão em colegiado. Porque nós, do colegiado, precisamos da maioria do colegiado para dizer que algo é inconstitucional. O juiz de primeira instância sozinho faz. O juiz de primeira instância sozinho faz. O que eu quero dizer?
uma lei aprovada à unanimidade na Câmara dos Deputados. Isso significa 513 deputados votando a favor daquela lei. Isso significa, em termos de votos válidos para o Parlamento brasileiro, 90 milhões de votos. 513 deputados votam a favor de uma lei. 81 senadores, que também significa cerca de 90 a 100 milhões de votos válidos, votam a favor daquela lei. O presidente da República, hoje a presidenta da República, sanciona aquela lei, 60 milhões de votos. E um juiz pode dizer que aquilo não vale nada. Que aquilo não é aplicável. Deu para visualizar o que significa isso? E já existiu lei que foi aprovada à unanimidade, sancionada e que foi declarada inconstitucional? Já aconteceu. Já aconteceu. Esse é o terceira grande função do Supremo, que é como o ápice da pirâmide judicial. E quando ele vai para o... Essa é a segunda função. E a terceira função. A terceira função é que, paralelo a essas duas funções políticas, o Supremo manteve o ápice da pirâmide judicial como uma corte de revisão. Nós temos milhares de processos que chegam ao Supremo que, na verdade, são verdadeiras revisões, apelações e não questões constitucionais. E o Supremo, então, funciona paralelamente às funções políticas, técnico-políticas, com uma função estritamente técnica, de ser a última instância do judiciário brasileiro, com as consequências que isso tem. Nós temos que analisar questões penais, e não só constitucionais, enfim, aí é uma outra aula que a gente desenvolve. Mas então, para que Supremo? Para manter a unidade da federação e da nação, para fazer o controle do abuso ou dos desvios dos poderes legislativo e executivo, e paralelo a essas duas funções, que são grandes funções políticas, ser o ápice das disputas de vizinho. Das disputas de vizinho eu chamo os casos de disputa intersubjetiva e interpartes, que acabam chegando ao Supremo através do recurso extraordinário. E depois a gente desenvolve um pouco mais esse tema na próxima aula, porque eu acho que eu falei demais, peço desculpas ao ministro Lewandowski, que tenha tomado eventualmente muito tempo e cansado suas excelências. Agradeço a atenção, que tenhamos ao longo desse semestre grandes discussões, que nas próximas aulas, hoje evidentemente o modelo de aula é um modelo mais estanque, né? Nas próximas aulas ter uma possibilidade mais dinâmica de dialogar, de perguntar e de debater. Agradeço a atenção de todos.